Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. Como é que acontecem as relações ecológicas? Elas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, e para isso nós chamamos de uma relação intraespecífica, ou ocorrem ainda entre indivíduos de espécies diferentes, e aí nós chamamos, nesse caso, de uma relação interespecífica. E essas relações, elas podem ser de duas formas, harmônicas ou desarmônicas. No caso das relações harmônicas, a gente tem um trabalho em grupo, né, onde todos são beneficiados, a divisão de tarefas, então existe um caráter comportamental, né, na divisão do trabalho, onde cada indivíduo é responsável por uma função. E existem outros casos também que existem benefícios para os dois organismos ou benefício apenas para um e para o outro organismo é indiferente, e eu vou falar isso mais à frente. E as relações também, como eu disse, podem ser desarmônicas, e nesse caso ela traz benefícios apenas para um indivíduo. Para o outro indivíduo da relação, ela vai causar malefícios, ela vai ser uma relação prejudicial. Então, aqui as relações intraespecífica harmônica, eu separei aqui 4 exemplos. Então, primeiro aqui das abelhas, né? Existe um heteromorfismo, ou seja, o que que é, vamos lembrar de novo, lá na biologia, o que que significam as palavras para a gente entender o conceito. O que que é hétero? É quando é diferente. E o morfismo está relacionado à forma, características morfológicas. Então, eu tenho características morfológicas diferentes conforme a função que o indivíduo vai executar. A rainha tem uma função, a operária tem outra função. Observem que eles têm tamanhos e formas diferentes. Mesma coisa com as formigas, né? Nós temos aqui rainha, que é maior, tem asas, macho também tem asas, mas é menor, operárias e soldados, né? Isso forma, a gente chama de casta. E depois a minha amiga vai falar um pouquinho disso também, das formigas. Outro exemplo aqui são as colônias, e aqui a gente tem um coral. A associação, são vários indivíduos e eles estão interligados, né? Não há divisão de trabalho nesse caso, todos executam a mesma função e é isso. Aqui também são algumas algas que estão associadas. Então, num trabalho de colônia, né? Aí, nesse caso, não há divisão de função e eles trabalham em conjunto. Bom, essas relações interespecíficas harmônicas, elas podem ocorrer de alguns modos. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, no primeiro, a gente tem uma relação interespecífica de protocooperação. O que significa isso? Ela não é obrigatória, mas ela é benéfica para os dois. Então, essa imagem aqui exemplifica isso. É um jacaré aqui, um crocodilo, eu não sei identificar, e tem um passarinho que vai se alimentar ali dos resíduos. O jacaré vai viver sem esse passarinho aqui? Vai viver. O passarinho pode viver sem se alimentar nesse lugar aqui? Pode, ele pode viver. E, então, por isso, ela não é obrigatória, mas é benéfica para os dois. Existe um outro tipo que é de mutualismo, e nesse caso ela é obrigatória. Também é positiva para os dois, tá? Então, os dois indivíduos que estão ali se associando nessa relação são beneficiados. Nesse primeiro exemplo aqui, são bactérias, só para simbolizar mesmo, para falar da importância das bactérias na digestão, lá no trato digestório dos ruminantes, por exemplo, né?
eles se alimentam, apesar de digerir a maioria das coisas, algumas eles não conseguem digerir, e graças à ação dessas bactérias é possível digerir todo o alimento e um acaba ajudando o outro. As bactérias ajudam na digestão e esses alimentos, de alguma maneira, servem para as bactérias. E o outro exemplo é o líquen, que é o mutualismo de um fungo e uma alga. Eles vivem juntos numa relação obrigatória. Coloquei aqui mais dois exemplos, mas aqui é do comensalismo. E o que é o comensalismo? É positivo para um, mas para o outro não faz diferença nenhuma. Dois exemplos aqui. Um pepino do mar, que serve de abrigo para uma espécie de peixe, né? Então, o peixe, nesse caso aqui, é beneficiado, que fica morando ali dentro do pepino do mar. E um outro caso aqui que é bem comum, esse a gente observa no dia a dia, quando está caminhando na rua, quando olha aquelas epífitas, aquelas plantas que ficam presas nos galhos das árvores lá em cima. Isso também é uma relação de comensalismo. Para a árvore não faz diferença alguma, mas para a planta que está lá presa, oferece algum benefício. E quais são esses benefícios? Bom, pode ser por estarem mais próxima da luz, por ter acesso a outros nutrientes que no chão ela não teria. Ok? Falando um pouquinho também dessa coisa do mutualismo e de organismos que são simbiontes, mais para frente a gente vai estudar um pouco isso nos ciclos biogeoquímicos, mas agora eu queria falar um pouco de bactérias e fungos que são fixadores de nitrogênio. Esses fungos e essas bactérias, muitas vezes eles estão associados às plantas, elas podem estar dentro do vegetal, nas folhas, ou esses fungos e bactérias podem estar associados a raízes. No caso dos fungos, por exemplo, é como se as hifas, né, que é essas estruturas que crescem dos fungos, é como se fosse um prolongamento, não sei se diz essa palavra, enfim, das raízes. Então, observa aqui, ó, vamos nesse exemplo aqui, olha só. As raízes, elas se associam aqui com essas micorrizas, são esses prolongamentos dos fungos, e isso aqui favorece na absorção de nutrientes e tudo mais. Nesse outro exemplo aqui, olha só, esses quadradinhos representam o tecido vegetal, e esses que têm as setinhas aqui chamados de arbúsculos, é parte do fungo que consegue penetrar a planta, então é uma associação perfeita, um oferecendo benefícios para o outro, né? Porque a planta vai oferecer ali os seus compostos orgânicos para os fungos e os fungos vão oferecer nitrogênio, que é um elemento muito importante no desenvolvimento vegetal. Então, essa associação pode acontecer no solo, essa aqui que eu estou mostrando especificamente acontece no solo. Mas a gente vai ver isso mais à frente, quando falar de ciclo do nitrogênio, né, ciclos biogeoquímicos. Bom, e aí existem as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, mas que são desarmônicas. E quais são esses casos? No caso do canibalismo, por exemplo, algumas espécies acabam se alimentando. No caso, aqui eu coloquei um louva-a-Deus. A fêmea se alimenta do macho, ela come a cabeça do macho depois que eles copulam. E é bem interessante isso, porque ela pode copular até com 5 machos. Ela come a cabeça dos 5 e depois ela consegue já escolher
por qual macho ela quer ser fertilizada, depois de já ter esses espermatozoides todo dentro dela. Ela escolhe um grupo, pode desprezar os outros grupos, dos outros grupos de espermatozoides, porque ela tem 5 espermatecas diferentes. E aí ela elimina as outras 4 e escolhe apenas uma. É bem interessante isso. Algumas aranhas também têm esse hábito. Então, isso aqui então é o canibalismo. E competição, né? E as competições podem ser por vários motivos. Pode ser por território, pode ser por fêmea, pode ser competição por um alimento. E não acontece só com animais, acontece com plantas também, é muito comum. E a gente também tem relações interespecíficas desarmônicas. Aqui citei algumas. Vamos começar aqui com parasitismo. Aqui no parasitismo, olha só, é uma imagem de um crânio, né? Tem o cérebro aqui. Esses pontinhos pretos são cisticecos. São ovos de vermes que, de alguma maneira, eles foram parar aqui no sistema nervoso, no cérebro, e podem causar vários danos. Esses, então, são endoparasitas, porque estão dentro do organismo. Aqui outros também, esses que se grudam no intestino. E aí depois nós temos os ectoparasitas. O piolho, por exemplo, é um ectoparasita, né? Porque ele não está dentro, ele fica para fora. Podemos considerar a pulga também, certo? Então, esse é o parasitismo. Nós temos endoparasitas e ectoparasitas. E o amensalismo, também chamado de antibiose. Então, 3 exemplos eu trouxe aqui para vocês. Esse aqui, o primeiro exemplo, é da maré vermelha. Então, quando há proliferação de algas, de muitas algas dessa espécie, elas acabam dificultando o desenvolvimento de outras espécies. Tem morte de peixes e tudo mais. Outra interessante é aqui nessa plantação de eucalipto. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas se tiverem oportunidade, reparem. Nessas plantações, dificilmente crescem outras plantas aqui, né? Não tem formação de um bosque debaixo dessas plantas de eucalipto, porque elas liberam substâncias que dificultam ou até inibem o crescimento de outras plantas aqui, justamente por competição de espaço. Outro exemplo aqui, falando agora de micro-organismo, é o penicillium, que deu origem à penicilina. E verifiquem, observem aqui que onde tem o antibiótico, né, no caso do penicillium, que é um fungo, onde foi colocado aqui os pontinhos, não tem crescimento de bactéria. Tá? Então, é uma relação interespecífica desarmônica. A gente tem também o predatismo. Então, aqui exemplos de predação, não só de animais selvagens, mas até mesmo de seres humanos, e alguns casos de herbivorismo. Vejam aqui, formigas atacando plantas, lagartas, e aí pode haver um prejuízo até financeiro, ok? E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode me escrever que eu estou à disposição.